Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais, professor Sidney que vos fala. Damos continuidade na nossa unidade curricular aqui, Produção Audiovisual, ok? E estávamos, né, na continuação aqui de Conte uma História, dentro do audiovisual, dentro da mente aí de um desenvolvedor game design, né? Tá? E a gente ficou na aula passada ali na criação do nossa atividade do game design, do GDD, tá? Das etapas ali. Quem conseguiu começar, quem conseguiu terminar a etapa do GDD ali, que é criar o protagonista? Quem aí, por favor, me responda aí. Eu vou abrir aqui agora a nossa sala de aula também, para estar acompanhando com vocês. Bom dia, Rafael. Bom dia, Emily. E aí, me digam lá, que situação que está vocês aí? Audiovisual, atividades, vamos ver lá. Semana que vem temos prova, tá bom, turma? Professora Nicole aí e eu vamos aplicar provas para vocês aí semana que vem. Deixa eu ver a nossa atividade aqui. Então, etapa 1, 2, 3 e 4 do GDD, tá? Uma pessoa me entregou, eu acho que foi o Rian. Ixi, Ismael, que é isso? Kaique. Vamos ver do Ismael aqui que pé que tá. Eu tô fazendo GDD com a outra turma também. Então vão me enrolando. Vocês não vão me enrolar não, hein? O Rian entregou aqui a parte do protagonista, ele criou aqui já, tá? Coadjuvante Luma e protagonista Yuri, o Rian me entregou. Só o Rian que me entregou da quarta etapa, tá? Etapa 1, deixa eu ver quem que fez a etapa 1. Etapa 1, vamos compartilhar aqui, vamos ver juntos, né? O Ismael ali, pelo jeito, tá me devendo, se ele não sabe nem o que tá acontecendo. Etapa 1, 13 me entregaram. O Adriano, esse trabalho é feito em dupla. Trio ou quarteto, lembra? Ó, Adriano, Débora, Iago, Wagner e Iago. Beleza? Eu quero dentro da formatação mesmo, tá? Dentro da formatação aqui, bonitinho. Quero todas as etapas aqui dentro de um documento só, tá? Beleza? Essa equipe aqui tá de parabéns, tá? Vamos ver do Ismael. Ismael, se tem alguma coisa aqui. Lá, Ismael. Teu tá aqui também, Ismael. Tua equipe, Ismael, João Vitor, Rafael e Rian, tá? Gente, tudo que vocês fizerem das etapas 1, 2, 3 e 4 desse GDD tem que ficar aqui dentro. Dentro de um template só, tá bom? Beleza? Isso aqui não é daqui, né? Isso aqui é daqui. Ah, de vocês também tá bem encaminhadinho, tá? Beleza. Dessa primeira etapa aqui, o que vocês não fizeram são os diagramas, tá? A gente precisa dos cargos aqui, ó. Opa. A gente precisa dos cargos aqui da equipe, né? Da atuação.
E depois na etapa 2 ali a gente precisa do organograma e diagrama. Vamos ver aqui como que tá. Etapa 2. 13 me entregaram, 6 pendentes. Então vamos ver a próxima aqui. 6 me entregaram só a segunda etapa. Não, isso aqui é exercício. A segunda etapa tá onde? Vamos procurar lá. Segunda etapa. Aqui, segunda etapa. Só 5 me entregaram. Tá? Vamos ver do Ismael aqui como que tá e do Adriano. O Ismael não entregou nada na segunda etapa. Alguém da equipe dele. Tem que estar todo mundo junto, tá, gente? É, a equipe só em 4, coloca posta todo mundo aqui, senão eu fico devendo. A Débora colocou aqui o link. Deixa eu ver aqui se dá esse link aqui. Tá aqui o link dela. Adriano, Débora e Iago. Vamos ver aqui. Etapa 2. Ó, eles fizeram. Tá? Tá perfeito, ó. Parabéns, hein, a equipe aí. Parabéns a essa equipe aqui. O Adriano, Débora, Wagner e Iago. Então, de parabéns. Estão concluindo as etapas, né? A gente precisa formatar só, mas as etapas estão concluídas, né? Beleza? Então, siga o exemplo aí, turma. Etapa 3, tem mais gente aqui para entregar, né? Cada um tem que postar aqui, tá? Ó, Débora, vocês fizeram, mas tem que colocar aqui, ó. Pede pro Adriano postar, pede pro Iago postar. Todo mundo da equipe tem que postar aqui. Pra gente dar a nota depois, senão vai ficar sem nota. Tá? Porque a gente preenche aqui, a nota vem por aqui. A nota vem aqui dentro, aqui, ó. A nota está dentro da planilha aqui. Se vocês não entregarem atividade, vocês ficam sem nota. Ó, as notas ficam aqui dentro. Etapa 3. Vamos ver aqui do Adriano e da Débora, são a mesma equipe. Estão cumprindo a etapa, então tranquilo. Vou abrir aqui de novo. Etapa 3, premissa, olha, ó, tá concluindo. Ah, eu gosto assim, hein? E etapa 4 agora tinha 1, mais 2 me entregaram, né? Tá? É isso aí. Então vamos finalizar essa etapa aí 4. E a gente vai dar continuidade daí na nossa aula. Tá bom? 10 minutinhos. 10 minutinhos aí para essa etapa aí, então. 10 minutinhos é o suficiente. A gente começou já na aula passada, estava finalizando a aula. Não deu muito tempo também, né? Dá para dar crédito para vocês aí. Então a gente precisa criar aqui protagonista e coadjuvante, tá? E daí, antes da gente finalizar o trimestre aí, o segundo trimestre, a gente juntar todas as etapas aí, que nem a equipe do Adriano e da Débora fizeram lá, juntar tudo em um documento só e me entregar, tá? Vamos postar tudo na etapa 4, individual lá, cada um, tá? São 4 na equipe, cada membro da equipe posta individual lá, com o nome da equipe e o trabalho, para que eu possa dar nota, beleza? Acho que o trabalho que está mais ali organizado e mais próximo da entrega ali é da equipe do Adriano mesmo, beleza? Segue como exemplo, como padrão aquele ali. Tranquilos? Então, eu vou contar aqui 10 minutinhos. Elabora essa etapa aqui, então. Tá? Protagonista e o coadjuvante. Tá bom? Criação desses 2 personagens aí. Daí a gente vai dar continuidade daí no próximo conteúdo aqui. Ok? E aí, turma, beleza? Vamos retomar então a nossa jornada aqui, tá? Dê um tempinho aí para vocês se organizarem de novo aí na conclusão dessa etapa aí. Depois, se precisarem, vocês me falam se precisar mais algum intervalo aí, mais um tempo, tá?
seguem aí o exemplo aí da equipe que conseguiu concluir todas as etapas ali, tá bem certinho, tá? Para entregar esse documento aí, tem que entregar semana que vem, tem mais 2 semanas aí, acho que de trimestre, né? A gente começa o terceiro trimestre. Semana que vem tem prova, só para lembrá-los aí, tá bom? Se organizarem aí. Então, concluindo aí com o que a gente viu, né, da aula anterior, porque essa é a continuação da aula anterior, mas essa entrega desse documento é que estava faltando, tá? Identificamos as principais etapas da criação de personagens ali de jogos digitais, envolvendo história, personalidade, habilidades e motivações, tá? E a elaboração é bem importante, a elaboração da etapa aí desse GDD documento, beleza? Todo game, né, design, toda a produção, a parte de produção, desenvolvimento de sistemas, de jogos, audiovisual, tem que ter documentação aí, tem que ter registrado todas as etapas aí do processo do produto, do jogo, ok? Então, vamos dar continuidade aí à nossa próxima etapa. Só um pouquinho, mais um minutinho. Então vamos lá, contando história, produção audiovisual, aula 20. Se eu não me engano, é isso mesmo, aula 20. Tá. Nesta aula nós vamos identificar as principais características para desenvolver um vilão de jogo digital. Né? Nós estávamos mexendo, falando sobre produção ali de personagens, né? E dentro dessa produção aí, dessa criatividade, criação aí de personagem, a gente vai entender o ponto de vista aí da parte do vilão, ok? Beleza? Produção, então, desenvolvimento do personagem vilão dentro dos jogos digitais. E daí tem mais uma etapa aí de produção de documento aí, que é a produção desses personagens aí. Beleza? Nossa jornada, então, dá continuidade aqui na criação de narrativas, né? Se tornar mestre na narrativa. Então, chegou a hora de libertar aí os vilões das histórias dentro do nosso interior, ok? Se os heróis movem a história, então nós temos o outro lado, os vilões transformam, correto? Não estou aqui defendendo a teoria que sou a favor dos vilões, mas quem seria nós sem os vilões, né? Imagina que você é um roteirista de um grande game épico agora, tá? Então, nesse momento, eu vou fazer perguntas para você aí. Tenta entrar comigo nessa linha de raciocínio aí, turma, tá? O tema ali, ó, criando personagem, arte sombria de vilania, tá? E a gente fica com esse tema aí para tentar criar nosso roteiro aí e o nosso vilão, tá? Qual vilão você colocaria no centro da sua trama, tá? Imagina aqui que você é um grande roteirista e está criando uma trama. Qual vilão você colocaria no centro da tua trama? Que tipo de caos ele causaria no teu mundo, nesse jogo que você está criando, que você criou na sua mente aí? Ou pode ser o teu projeto aí do GDD também. E por que ele seria tão memorável quando ou mais que o protagonista? Me responda essas 3 perguntas aí no chat, por favor. 3 minutinhos para nós aí. Pense aí, conversa com vocês aí, entre vocês, com a equipe de vocês aí, e me respondo. 3 perguntas. Você é um roteirista agora, um grande roteirista, está criando aí a sua jornada, a sua narrativa. E qual vilão você colocaria no centro da sua trama? Que tipo de caos ele causaria no seu mundo de jogo, né? E o porquê ele seria tão memorável quanto ou mais que o protagonista. Fala lá, Ismael. Fez todas as etapas já, Ismael? Eu vou conferir lá depois, então. Obrigado, tá, meu querido? Você está em equipe com quem? Ah, tinha esquecido de enviar. Beleza. Vou dar já dou uma olhada ali já. Dá um intervalo aqui na aula que a gente já dá uma olhada lá. E a equipe também, né, Ismael? Não sei quem que é a tua equipe. Eu acabei falando, mas eu já esqueci já. Rian, Rafael, João. Beleza. Tranquilo, então, meu querido. Tá em dia, então. A turma de vocês é boa, então de parabéns aí, desenvolve bem as atividades aí.
né? O que tem que ser falado, né? Parabéns aí para a turma toda, né? Então, dando continuidade aqui, que vilão que você colocaria lá na tua história, na tua narrativa aí, no contexto aí do teu jogo, da tua história, né? Que tipo que caos que ele causaria nesse mundo, né? O vilão tá aí para transformar, para dar vida ao nosso jogo, à nossa trama, né? Os vilões são importantes dentro de uma trama, né? O que seria de nós sem eles, né? Às vezes, na maioria das vezes, os vilões são nós mesmos, né? Na nossa vida pessoal, quando a gente está com um projeto aí, por exemplo, né? Terminar a etapa do GDD e a gente tem que preguicinha, o vilão mesmo é a gente mesmo, né? Nessa trama aí, né? Vamos lá? Quem vai me responder? Pelo menos uma resposta, por favor. Isso, Iago, essas três perguntas. Imagine que você tem um roteiro na sua mão agora que você criou, pode ser do teu GDD mesmo, tá? Imagine aí agora um universo, um mundo aí do jogo que você criou, e o centro dessa trama tem um vilão, um inimigo lá, né? Um vilão, e você tem um caos também que ele causou nesse mundo, qual o caos que ele seria, e por que que ele é... Será que ele é mais importante que o protagonista? É mais memorável? Seria tão memorável assim quanto o protagonista? Exatamente essas três perguntas aí, meu querido. Me digam lá, o que vocês estão pensando aí? Opa, agora melhorou, né? Vamos lá. Emanuele, no GDD da Emanuele, é um assassino maluco, mas tem muitas possibilidades. Já pensaram eles pensaram até em demônios, hamster e até fadas. Muito boa, Emanuele. Parabéns à equipe aí. Iago, um lobisomem, ele seria o caos organizado, um tipo de ditador. Ele seria mais importante, pois o seu caos traria a trama, exatamente, da vida à trama, né, Iago? Já que ele é o motivo do protagonista ser o que é. Realmente, boa ideia aí, né? Boa ideia mesmo. Mais alguém aí? Vamos dar continuidade então aqui. Deixa eu só retornar aqui o meu slide. Tá? Então, dentro da criação de personagens, né, o desafio do criador é pegar o seu vilão favorito de games, né? Então eu pergunto para vocês aqui, vocês têm algum vilão favorito aí dos jogos que vocês costumam jogar, os jogos prediletos de vocês aí? E a pergunta é o que que torna esse personagem tão poderoso, tão importante na sua história aí, né? Do Iago aqui, ele deu o exemplo da história dele, da narrativa dele. O vilão aqui é um lobisomem e ele causa um caos ali, né? Organizado por ele, se tornando um ditador dessa narrativa. E ele torna essa história importante, né? Até da vida aí, o motivo do objetivo do protagonista ser o que ele é. Boa essa aqui, né, do Iago. E dentro dos games que vocês jogam, que vocês gostam aí, do predileto de vocês, quais seriam aí os vilões da história de vocês aí, dos jogos de vocês? O Rafael falou, qualquer personagem do bem, do Volarant, né, eles dão medo. Um deles é o Neon. Quem mais?
Rafael deu um exemplo ali. Quem mais tem mais algum exemplo aí? Eu acho que, não sei se foi nessa turma ou no outra turma, ou aula passada, que a gente falou, né? Tem o Mario lá, o Mario Bros, e tem gente que gosta do Browser, né? Que às vezes não gosta tanto do Mario quanto gosta do Browser, que é o vilão da história também, né? Então, assim, que mais aí tem um game predileto, favorito, né? E tem esses personagens aí que de alguma forma se tornam vilão favoritos, né? Se tiver mais alguém aí. O Alduin, ele é forte, pois é um dragão. O Iago trouxe essa referência aí. Beleza, então. Tranquilo? Se tiver mais alguém, pode ir colocando no chat, por favor, aí. A gente vai dar continuidade aqui na nossa aula, tá? Mas se tiverem comentários, pode pôr, que eu paro aí e a gente lê junto. Vilões, né? Os mestres dos caos. Mestre do caos narrativo. Então, eles são mestres do caos narrativo, como a turma tem falado aí, né? Que dá vida, dá motivo aí para os protagonistas, para nosso roteiro, né? Então, no mundo do game, no mundo dos games, os vilões são muito mais do que inimigos, né? São motores da trama, né, turma? Então, vamos concordar que sim, são peças importantes, fundamentais aí, que dão vida, são motores da nossa trama. São eles que desafiam o protagonista, criando obstáculos, dilemas, reviravoltas que tornam a jornada mais épica, né? Como o exemplo ali que foi dado para nós, que dá motivo ali para o protagonista. Esses personagens representam a função do dano. Lembra da função do dano lá, segundo o Prop? Agora aí, pergunto para os senhores aí, quem lembra aí das funções lá que a gente estudou nas aulas anteriores, segundo o Prop, né? Então lá são algumas funções, sendo a questão aqui do dano, sendo a força que ameaça o mundo do herói, né? Então tem alguém aqui que ameaça o herói, que dá motivo aqui, que dá motor mesmo, combustível aí para a trama ter vida, né? Tá ok? Às vezes são reflexos sombrios do próprio protagonista. Quem não tem, né, o seu próprio vilão dentro de si ali, né? São reflexos sombrios ali, a parte oposta do protagonista. Mesma classe, mesma habilidade, similares, mas com ideias opostas, como se fossem uns skins corrompidas do próprio herói principal, né? Ok? Imagine nós temos a nossa própria versão, só que da parte sombria, da parte má, né? Skins corrompidas. Normalmente, na maioria das vezes, nas nossas tramas aqui, nos nossos jogos, que existem já no mercado, né? Os inimigos, os vilões ali são reflexos sombrios do próprio protagonista. Ok, turma? Alguém quiser comentar alguma coisa aí, pode falar, tá? Dentro desse universo aí, os vilões são como chefes finais, né, das narrativas, te forçam a evoluir. Então é muito importante isso. A gente tem evolução do protagonista e do herói pelo personagem do vilão, que colocam, né, contra o tempo e testam os valores o tempo todo durante a trama, né? E não é muito diferente na nossa vida real, né? Nós mesmos, às vezes, sendo inimigos de nós mesmos, fazendo que, às vezes, possamos evoluir, aí, crescer, ficar melhores a cada dia. Tá? Dentro da trama também, a gente reflete isso dentro das nossas narrativas, das nossas histórias, dos nossos contos aqui, transformando isso em jogo, né? Muitas pessoas, muitos roteiristas, criadores, acabam fazendo isso, trazendo o mundo real, né, para esse mundo aí fictício. Nem sempre são monstros, podem ser estrategistas, rivais carismáticos ou até ex-aliados, né? E isso pode acontecer o tempo todo, né? E deve acontecer, não, e vai acontecer o tempo todo, dentro das tramas, dentro dos jogos, dentro do cinema, dentro dos livros, né? Nem sempre são monstros, podem ser estrategistas, rivais carismáticos, podem ser carismáticos, porque tem muitos vilões aí que a gente se identifica, a gente gosta, né? Não sou a favor dos vilões, turma, fica bem claro isso. Mas dentro das tramas e dentro dos jogos, a gente acaba ficando, né, tendo um carisma aí para alguns aí, tá? Até ex-aliados, né? Às vezes eram amigos ali, estavam no mesmo propósito, mudaram de lado, ex-aliados se transformando em vilões, inimigos aí
depende do ponto de vista. Aqui tudo vai depender do ponto de vista, tá, turma? Depois a gente vai discutir um pouco melhor sobre isso, que cada ponto de vista que você estiver, qual lado você estiver, você vai se tornar vilão ou protagonista. Tudo isso depende, tá? O que importa é que eles movem a história, e é esse que é o mais importante aqui. Eles movem a história. Então, os nossos vilões aqui são responsáveis de dar vida, né? Vida aqui à nossa história. Beleza? Tranquilos? Quem o que é o verdadeiro vilão? E isso é bem difícil da gente distinguir, às vezes, começando aí uma trama, começando um jogo, começando até um filme, às vezes um livro, e a gente vai descobrir, às vezes, só no final, e quem é o verdadeiro vilão, não é? Já aconteceu isso com vocês? Quem ou o que é o verdadeiro vilão, tá? Nem todo vilão veste capa ou tem um riso maligno, correto? Vamos concordar? Nos games, o antagonista pode ser uma força, uma criatura, uma situação ou até um dilema interno. Isso a gente já viu, a gente já presencia isso nas nossas vidas, nos nossos jogos, até nos cinemas, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, aqui nessas imagens aqui, o homem versus o homem, né? É o próprio homem versus o homem versus a natureza, né? Tem o Subnáutica aqui, que é um jogo bem interessante aí. Temos o homem versus ele mesmo, né? E isso aí a gente traz para nossa vida real, né? O nosso cotidiano aí. Eu sou exemplo disso. Às vezes, na maioria das vezes, eu acabo sendo vilão para mim mesmo, na minha história mesmo, porque a gente acaba, né, sendo contra nós mesmos, causando alguns danos ali, algumas dificuldades no dia a dia que a gente mesmo causa, né? Então, o homem versus ele mesmo, né? Aqui é um exemplo desse jogo aqui, do Hellblade, e homem versus criatura, né? Tá? Daí aqui são criadas criaturas do mundo fantasioso, fictício, aí criaturas, homem versus criaturas. Então, a gente tem esses conflitos dentro dos games, né? Desses personagens aí. Tá? Quando falamos de conflitos narrativos, falamos daquilo que coloca o jogador em movimento, correto? Que gera tensão, torna a jornada imprevisível, né? E aqui são os principais tipos aqui que a gente falou, né? Tá? E a gente vai entrar em detalhe aqui cada item desse conflito aqui. Então nós temos dentro dos conflitos games, homem versus homens, que é personagem versus personagens, tá? Clássico rivais, aqui a gente tem um exemplo aqui, cara a cara, aqui é o Ryu e o Akuma, né? Quem conhece aí, quem é fã aí de Street Fighter, vai poder complementar, me dizer aí, concordar, né? Então nós temos aí esses personagens aí. Temos aqui Homens versus Natureza. Eu não conheço muito sobre o Subnáutica, tá? Quem tiver aí propriedade, conhece, joga, gosta, pode me dizer. Tá? Sei que é um jogo muito bom. Aqui ocorre, né, personagens versus a natureza. Ambientes hostis, desafios naturais. O exemplo aqui nós temos o Subnáutica. Beleza? Homens versus ele mesmo, né? Então nós temos o conflito aqui do personagem com ele mesmo, né? Tá? O conflito interno aqui dentro dele mesmo. Batalhas internas, traumas ou culpas. Aqui o Senu aqui enfrentando a sua própria mente, né? Então briga com a nossa própria mente aqui acontece o tempo todo. O Iago falou que a palavra que define aqui o Subnáutica é assustador, tá? É isso aí? Eu desconheço, tá? Beleza, obrigado pelo comentário aí. Tem um bicho lá que te mata do coração. É isso que é bom. Isso que faz o jogo ficar bom, né? Eu gosto de jogo assim.
Jogo que você coloca numa televisão grande, liga o som no último volume, apaga as luzes, né, Iago? E bora jogar, né? Que se lasque o coração, né? Eu faço isso, eu gosto dessa emoção aí, essa adrenalina, né? Que alimenta aí esse desejo, essa vontade, esse sentimento de jogar aí. Personagens versus criatura, né? Então a gente tem aqui o personagem versus uma criação de uma criatura, né? Monstros épicos, né? Ou desconhecidos, né? Aqui no The Witcher a gente tem esse exemplo aqui. Tá? Isso aqui parece mais um alce, né? Lembrando aqui, então, será que é o alce que fugiu do trenó do Papai Noel? Não sei. Tô brincando aqui, eu não sei. Também não conheço muito sobre esse jogo aqui. Se alguém tiver algum comentário aí para acrescentar igual o nosso querido Iago fez ali, seja bem-vindo, tá? Beleza? E aí, quem ou que é verdadeiro vilão, então, dentro de cada tipo que a gente viu, de cada conflito? Cada tipo de vilão, o conflito ali muda o tom da história, né? Como criadores de jogos, o seu desafio é escolher qual tipo de obstáculo o seu jogador enfrentará e por quê, né? Então é bem interessante aí como você, como criador aí, dentro desse mundo aí, né? Dentro do audiovisual, dentro do game design, dentro da produção aí, até de programação mesmo, né? Ter esses conceitos aí formado, né? Qual tipo de obstáculo o seu jogador vai enfrentar. Você saber fazer esse desenvolvimento acontecer dentro da tua narrativa, da tua história aí, tá? Na construção aí de um vilão de verdade para um jogo, para um game, não basta que ele seja mal, né? A gente não quer às vezes nem que ele seja mal, que ele apareça mal, né? Mas ele precisa ter motivo, origem e impacto, né? Tá? Todos os personagens, seu antagonista deve ser moldado a partir de 4 pilares, né? E qual seria esse quarto pilar, então? Né? Nós temos aqui motivo, origem e impacto. Então nós temos história, que seria esse quarto pilar, eu acho. Acho não, né? Certeza. Que a história aqui, ela nos torna em complementar esse quarto pilar aí, tá? Então, história, personalidade, característica, habilidades e objetivos motivacionais, né? Então, nós temos aqui a origem, né? Personalidade. Objetivos aqui, motivações, né? O motivo. O impacto, né? As habilidades e a história, tá ok? Nenhuma mente de vilão nasce do nada. Ela é forjada por dor, rejeição e descaso. A sociedade cria seus monstros, depois ordena. Promécios, né? Depois a gente volta a refletir aí nessa mensagem, nessa palavra aqui. Um vilão interessante, então, o que seria um vilão interessante? É aquele que levanta a pergunta, a seguinte pergunta: por que ele sequestrou os reféns? O que leva a enfrentar diretamente o protagonista? Isso torna relevante, né? Do que torna interessante aqui um vilão, né? Tá? Então, o que torna o teu vilão interessante dentro da tua trama? Outra questão. Um vilão memorável. O que torna um vilão memorável no teu ponto de vista aí? Tá? Então tem que ir além. Ele tem que fazer o seu próprio jogador questionar o bem e o mal, né? Então um vilão memorável faz você questionar, ou a pessoa que esteja jogando o teu jogo, questionar, né? Será que o que é o bem e o mal? Será que ele está certo? Será que eu estou errado? Será que ele está mesmo errado ou só tem outra visão do mundo, né? E aqui que a gente para pensar, né? Existem questões aqui, né? Às vezes ele está só enxergando o mundo de uma maneira diferente do que você.
Quem que está errado? Ele ou você? É um momento para a gente pensar realmente, será que o vilão é vilão realmente ou é nós mesmos que somos os vilões? Então, depende do ponto de vista, né, turma? É meio confuso essa analogia aí, mas nos levam a refletir, né? E aqui essa frase é bem importante, né? Então, registre no teu caderno aí, nenhuma mente de vilão nasce do nada. E eu gosto de trazer o exemplo do Coringa, né? Eu acabei assistindo o filme do Coringa, assisti já vários filmes e produções do Batman. O Coringa é um vilão, né? Tá? Mas quando você assiste o filme do vilão, do Coringa, por exemplo, você começa a ver que ele teve algumas dificuldades, tem alguns problemas lá neurológicos e tal, e acaba sofrendo, né? Então, aí está a prova, né, do que o vilão não nasce do nada, né? O vilão não nasce do nada. E aqui no filme, deixa bem clara essa frase aqui, né? Ele é forjado por dor, por rejeição e descaso, tá? E aí que vem essa palavra de impacto, essa frase de Promécios aqui. A sociedade cria, né? A sociedade cria seus monstros e depois condena, né? É como se você criasse alguma coisa e depois falava assim, poxa, isso aí não presta. Mas foi você que criou, você que fez, né? Então, essa frase de impacto aí, para gerar esse conflito na nossa mente, para a gente tentar entender de como a gente pode levar na construção aqui dos nossos vilões, tá? O propósito é só exatamente esse aqui, turma. É desenvolver a tua criatividade para a criação de vilões aqui dentro da nossa narrativa, tá? Não estou aqui a favor de vilões, de pessoas más, nada disso, tá? A construção aqui é a gente entender de como é feito um bom desenvolvimento de personagens de vilões. Tá ok? Vamos ver aqui o complemento do Iago aqui, que quer complementar aqui a nossa aula. Ele fala assim, ó, bom, eu acredito que dá para criar vilões do nada, um que nasce mal, com um vilão que é a representação do mal conceitual, tipo o Sauron do Senhor dos Anéis. Boa colocação aí, Iago. É disso que eu estou falando, turma. Eu gosto que vocês participem e acrescentem aqui na nossa aula. No ponto de vista do Iago, sim, pode... o vilão não precisa aparecer do nada, né? Essa frase de impacto aqui de Promessas fala que, na verdade, o vilão vai sendo construído também, né? Conforme a vivência dele, né? Às vezes a gente nasce bom, né, Iago? A gente nasce tranquilo. Por exemplo, trazendo isso para a realidade nossa aqui, né? A gente nasce numa família boa, tranquila, só que a sociedade vai detonando a gente, vai acrescentando coisas, vai as dores, as rejeições, os bullying, os maus tratos, o sofrer ali do dia a dia, e acaba se tornando ali um vilão, né? Acaba se tornando uma pessoa má pelo ambiente onde que ela foi produzida, ela foi criada, né? Ela foi nasceu criancinha, bonitinha, bebezinho, mas o ambiente onde ela foi crescendo foi foi demonstrando ali o caminho que ela tinha que seguir. Ela foi seguindo essas orientações aí mal sucedidas e transformando ela numa pessoa talvez não tão legal assim como a gente gostaria que fosse. Beleza? Mais alguém aí quer complementar? Alguém concorda aí com o Iago ou discorda ou quer acrescentar alguma coisa? Iago complementando aí ainda o questionamento ali do slide anterior, né, Iago? Obrigado aí. Ele complementa assim, até usando conceitos reais, existem casos de pessoas que causam apenas por querer. Isso, existe sim, né? Os tratamentos, os psiquiatras trabalham muito sobre isso, né? Sem motivação, eu diria que um dos psicopatas pode ser encaixado nisso. Exatamente, antes de você complementar a tua frase ali, Iago, que você fala assim, ó, eu diria que um psicopata pode ser encaixado nisso, e eu já estava pensando nisso junto com você. Você induziu o meu pensamento a essa direção ali. Os psicopatas, eles, né, foi comprovado já, eles já nascem querendo causar esse dano, né, causar esse mal aí, esse caos aí que o Iago está falando aqui, né, por querer. Existe prazer
nessa questão aí, né? Obrigado, meu querido. Então, nessa fase aqui, a gente entra aqui agora junto com o slide próximo aqui, né? Que sugere aí encaixar aí na conversa do Iago. Apenas psicopatia ou mais do que isso, né? É uma pergunta. É apenas psicopatia ou mais do que isso? O que será? Na fase clássica dos games, vilões eram quase chefões genéricos, né? Então, lá no primórdio das nossas construções de games, né? Na forma clássica aqui, como eles estão falando, ó, na criação dos games, os vilões eram chefões genéricos, né? Com um único propósito: destruir tudo e dominar o mundo, né? Nós até tínhamos o desenho lá do Pink e o Cérebro, né? Qual que é a nossa missão hoje? Tentar dominar o mundo, né? Era alguma forma de vilões também, mais bonzinhos, mais bonitinhos, né? Dois ratinhos, dois ratos de laboratórios branquinhos, bonitinhos, né? Um cabeçudinho, riudinho, outro bem magrinho. Não sei quem lembra aí, quem assistiu. São vilões também, né? Dentro de uma narrativa daquela história lá. Então, a clássica dos games, a construção clássica dos games vem desse conceito aí, né? De chefões genéricos aí, simples, direto, mais raso. Ok? Vamos dar um ponto aqui, a gente continua. Vamos ver aqui comentário da Manuele. Manuele tem um comentário aí sobre esse ponto aqui. O comentário da Manuele é o seguinte: eu acho que personagens rasos são personagens chatos, a não ser que o objetivo seja exatamente eles não precisarem justificar os seus atos. O melhor tipo de personagem é o profundo, o que te passa realmente o sentimento de angústia ou o sentimento forte de raiva e etc. Boa, Emanuele. Né? O ponto de vista da Emanuele, claro, temos pontos a concordar e pontos a discordar, mas o ponto de vista dela foi bem colocado aqui. O predileto dela, né, o melhor para ela aqui, são personagens, não personagens rasos, vilões rasos, mas personagens mais profundos, né, que causam esse sentimento aqui mais aprofundado, né, de angústia, de sentimento forte de raiva, né, que gera esse conflito aí, que às vezes motiva, né, Emanuele? É o combustível aí que motiva a gente, às vezes, né, o protagonista ali, o herói ali. Iago complementa também, dizendo assim: pode ser, eu diria, no entanto, que o personagem raso pode ser interessante não pelo ato, mas as consequências dos atos. Boa, Iago. Obrigado pelo complemento aí. Muito válido também o levantamento aqui do Iago, né? E tudo disso aí, então, saímos do clássico e fomos para um cenário um pouco diferente, né? A partir dessa nova geração, do simples, direto, mais raso, passamos hoje, então, para o cenário mudou. Os jogadores e roteiristas agora buscam camadas mais de complexidades, dilemas mais morais, e queremos uns vilões que nos façam dizer assim, por exemplo: eu odeio esse cara, mas ele é brilhante, né? E vai dentro dessa linha de raciocínio aqui que nós estamos, né, Emanuele e Iago? Saímos do raso, agora nós queremos algo mais complexo, né? Personagens que tragam raiva, sentimentos de angústia, ou até sentimentos aqui de vivência do nosso dia a dia, né? Tá? Frases como essa aqui que a gente quer que nossos personagens tenham, que nossos vilões tenham. Eu odeio esse cara, mas ele é brilhante. Exemplo aqui do Coringa, né? O cara a gente tem raiva dele, mas ao mesmo tempo ele mostra de como tem uma mente ali, né, brilhante, podemos assim dizer. Esse é o exemplo que eu trouxe lá do Joker, do Coringa, do universo do Batman. É um exemplo perfeito do vilão que te faz pensar sobre isso, né? Ele é maluco, mas mas está mesmo errado. Será que ele está errado? Né? Ele é maluco, será que ele está mesmo errado? E a gente chega a chegar nesse pensamento aí conflitante, né? Poxa vida, ele é do mal? Será mesmo que ele é do mal? Será que mesmo que ele é errado, que ele está errado? E te faz pensar dessa maneira aí. Então, os vilões hoje, do cenário de hoje, mudou. E os jogadores aqui, né, se deparam com esse tipo de camadas aqui, de complexidade, de dilemas morais. E os roteiristas aderem a isso, querendo apresentar aí esses tipos de personagens. Ok? Mais alguém aí quer complementar?
Continuando então, será mesmo psicopatia? Será que não? Será que mais que isso? E a gente tem um icônico game aqui, né? O vilão icônico aqui que representa isso, o Vaz Montenegro aqui do Far Cry 3, né? Quem lembra, quem conhece o jogo aí, quem conhece, pode me dizer, pode me ajudar aí, com a sua fala marcante, né? Conhece, Iago? Então a fala marcante dele marcou aí todas as gerações aí, essa comunidade de games aí. Você já sabe qual é a definição de insanidade? Ele se tornou um dos antagonistas mais memoráveis da história dos jogos com essa frase aí, ok? Deixa eu só aumentar aqui a imagem do jogo, que é a frase que ele diz, né? Eu já te disse que qual é a definição de insanidade? Beleza? Moral do enredo. Um vilão bem construído não é só um obstáculo. Ele é o gatilho que pode transformar o protagonista e te deixar refletindo até depois da tela dos créditos, né? Então, esse é a moral de um bom enredo, de uma boa construção, né? Ele transforma isso num gatilho e você vai lembrar, vai ficar marcado na memória aí, até depois que acaba aí o jogo, ou os créditos ali estão na tela, né? O Iago diz assim, ó, ele é justamente interessante porque não tem motivo para que ele faz, mas é o fato dele fazer e as consequências. Exatamente, né? Você entendeu, Iago, como que é a construção desse roteiro, né, dessa história e da criação desses personagens? É muito importante a gente trazer isso para a nossa vivência, né? Tentar entender como que são feitas as construções dos personagens, né? Eu venho falando muito de uma coisa que eu vi recentemente, né? Criação do X-Pirito, do Chaves. Terminei ontem. Ontem não, segunda-feira. Segunda-feira. Terminei segunda-feira essa série, X-Pirito, tá na HBO. E o Chaves, ele criou lá, o X-Pirito, né? Ele criou lá mais de 100 personagens, né? Incluído o que a gente conhece ali, tá o Chaves e o Chapolin. E ele criou todo o roteiro, todo o roteiro, todas as histórias, né? Todos os personagens, todas as falas, né? Todos os conflitos, ele criou tudo, né? E quando ele estava criando, a mente dele funcionava ali, pelo menos na série, e eu acredito que na vida real também, porque é baseado em relatos reais. Ele parava para escrever ali e os personagens iam aparecendo em volta da mente dele, assim, né? Falando, com os tipos, com as características e tal. E pessoas que ele via no dia a dia do cotidiano dele, da infância dele, na vila onde ele morava, né? Com os parentes dele, com as pessoas que ele via na rua, né? Os tipos das pessoas, os 3 tipos das pessoas, os tiques das pessoas, ele trazia aí para a sua criação de personagem. E é isso que a gente faz, é isso que o criador faz, transforma aí um pouco da mistura da realidade, do que ele vive, com a cultura, com o ambiente, com as coisas que a mente mesmo cria, e ele vai criando e vai desenvolvendo, né? Nos faz a chegar aí em momentos como esse aí, que o Iago falou, né? Que é bem interessante, que ele não tem motivo para o que ele faz, mas o fato dele fazer, isso traz as consequências e deixa essa marcância, né? Esse algo marcante aí do personagem, tá? Desse vilão icônico aí, que é o Vaz Montenegro. Beleza? Mas alguém quer acrescentar alguma coisa aí? Apenas um mundo melhor, quer dizer, desculpa, apenas um mundo para viver melhor, tanto faz, né? Inverter ali as ordens, né? Tanto apenas um mundo melhor para viver ou para viver melhor. Às vezes o vilão surge com circunstâncias ou obrigações que nem mesmo ele compreende em relação à sociedade daquele universo. Inclusive pode ter sofrido repressão por parte dela, conforme a gente estava conversando aí, né, Iago? Eventualmente, o personagem que se tornará o vilão faz parte de uma classe, clã, grupo ou povo com um destino pré-definido nele, naquele universo. Mas almeja mudar esse destino e viver de formas diferentes. Bons exemplos são
o Bruxo Severo de Snape, do Harry Potter, e o replicante, né, o androide Roy Batty, que ao retratar sua humanidade manifesta um dos monólogos mais icônicos do cinema do filme de Blade Runner, né, de 82. Então esse monólogo aqui que ele cria se tornou também, né, um ícone aí do cinema aí, não sei quem de vocês conhece. Tá? Então vamos replicar aqui. Vi coisas que vocês, homens, nunca acreditariam, né? Naves de guerras em chamas na constelação de Órion. Vi raios resplandecentes no escuro, perto do portal de Transunzer. Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrima na chuva, né? Esse é o monólogo de Roy, tá? Então, icônico aí nos cinemas aí, né? Replicante aí, Android Roy Batty, tá? Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa? Dentro disso, né, os vilões buscam saber qual o sentido da sua existência ou condição, de modo que eles precisam causar danos. Lembra das funções de Pope que a gente viu nas nossas aulas anteriores? Causar dano para encontrar um propósito ou ao contrário disso, né? Por exemplo, o herói lá causar ao contrário isso, tá? Exemplo que a gente tem o Coringa, por exemplo, aqui, não tem menor intenção de descobrir qual é a verdadeira identidade do Batman. Estudando um pouco sobre a história do Coringa aqui, ele não tem intenção de descobrir quem que é o Batman, pois o que satisfaz ele é confrontar o alter ego de Bruce Wayne, né? Ele só quer confrontar ali o ego de Bruce, tá ok? Então, outro exemplo aqui, né? O filme ali, Unbreakable ali, Corpo Fechado em português, o diretor, né? Shyamalan ali aborda o significado, essa busca de afirmar algo do vilão, né? Então, é isso aí. Beleza, turma? Quem quer comentar mais alguma coisa? Quem tem referência aí sobre esse filme aí, assistiu esse filme aí? Nada a comentar? Então o vilão aqui busca, né, às vezes busca outras coisas e não é algo que satisfaça ali a parte de construção dele mesmo, o problema dele ali, do ego dele, respostas que ele precisa responder para ele mesmo, né? E não era bem isso que eu pensava. Outra frase que a gente pode usar aí dentro das nossas tramas, né? Será que ele era o inimigo ou era eu, né? Será que ele é o protagonista e eu era o vilão? E eu achando que eu era o protagonista o tempo todo, que eu era o herói o tempo todo, né? Braid aqui, ó, é um jogo de plataforma onde vemos protagonista Tim seguindo em busca de uma princesa. E para isso, enfrentar diversos desafios na tentativa de cumprir esse objetivo. O que isso faz lembrar você nessa história aqui? Um dos elementos clássicos da estrutura narrativa que conhecemos é a jornada do herói, tá? E aqui faz nos refletir aqui sobre a jornada do herói. Lembra sobre a jornada do herói? Nós temos aqui, né, o protagonista querendo salvar a princesa. Desafio aqui, esse objetivo dele era esse, tá? Porém, quando chegamos ao final do jogo, não era bem isso que nós pensávamos que era. Descobrimos que, na verdade, a princesa está fugindo do Tim. No caso, o real vilão da história aqui é o Tim. Não era bem isso que a gente pensava, né? O nosso suposto antagonista, o cavaleiro que eliminamos no processo, era o real salvador da garota. Ao contrário aqui, né? Essa narrativa aqui, essa história aqui, narra, então, quem a gente criticava que era o vilão, né? Aqui era Salvador, né? Era o herói.
Engraçado isso, né? Como que pode isso acontecer? Essa é a ideia aqui que se passa nesse jogo de plataforma, que faz a gente pensar um pouco ali o que está acontecendo, quem que será o herói de verdade, o que está acontecendo dentro dessa narrativa aqui. Lembra que eu disse para vocês? Depende do ponto de vista, né? Ser herói ou não ser. Tá? Temos outros exemplos aí também, que vai confundir nossa cabeça se a pessoa é mesmo a questão do salvador ou não. A jornada do vilão, anti-herói. No Game Braid, aqui é um exemplo da jornada do herói, que acaba se subvertendo ali e nos surpreendendo com uma jornada do vilão. Mas esse tipo de jornada pode ser contada como uma estrutura narrativa de fato? Será? Então aqui o anti-herói da dramaturgia trata-se de um tipo de protagonista com um comportamento geralmente associado a vilões. Ele é falho, mas traz empatia por essa fragilidade, né, ser inerente à natureza humana. Também tende a ser muito inteligente, rebelde, egocêntrico. Na série aqui do Breaking Bad, o protagonista Walter White tem sua jornada traçada por motivações compreensíveis, porém utilizando meios ali sombrios e moralmente questionáveis para alcançar os seus objetivos. No mangá, no anime, né, Ataque dos Titãs, o protagonista Eren Yeager também pode ser comparado um anti-herói, tá? Então exemplos aqui de anti-heróis aqui dentro dessas narrativas aqui a gente tem, né? Vou aumentar imagens para vocês aqui ver. E do mangá aqui, tá? Beleza? E quem que é o verdadeiro vilão, então, né, turma? Outros personagens que inicialmente são apresentados como antagonistas revelam que, na verdade, os conflitos foram gerados pelas ações e motivações do protagonista, tornando-se antagonista na perspectiva dos outros personagens. Entendeu a linha de raciocínio aqui agora? Às vezes, o vilão não é vilão. Depende do ponto de vista, da perspectiva do personagem, como ele foi colocado ali pelo próprio protagonista. Exemplo aqui, o game aqui, quem conhece esse game aí pode comentar, pode me ajudar. O game The Last of Us aqui 2, em determinado momento lá da campanha, nos surpreende fazendo o jogador assumir o controle da perspectiva do então vilão Abe, né? Mostrando que o conceito de heróis e vilões é relativo à narrativa e contexto de quem os observa, tá? Então preste atenção aqui, ó, essa frase do Cobra Kai que é bem interessante também para nos fazer refletir. Quem assistiu Cobra Kai aí? Sempre disseram a vocês para serem bons. Mas ser bom é só questão de perspectiva. Lembrem-se de que seus inimigos acham que estão certos. Eles acham que são heróis e vocês vilões. Olha só essa frase aqui de Cobra Kai. Essa frase de Cobra Kai faz nos quebrar aqui vários conceitos ou preconceitos já existentes dentro de nós, né? Será que o vilão não está enxergando nós como os vilões? Que eles estão certos e nós estamos errados? Né? Essa frase nos faz refletir sobre isso. Depende do ponto de vista e perspectivas de quem está vendo, de quem está jogando, de quem está assistindo, da sua cultura, do seu jeito de pensar, do seu jeito de caráter, de lei, de enxergar lei, de convívio, de pessoas, do que é bom, do que é ruim, né? Então sempre disseram a vocês para serem bons, mas ser bom é só uma questão de perspectiva. Lembre-se que seus inimigos acham que vocês estão que os seus inimigos acham que estão certos e que acham que vocês heróis e vocês são vilões, que vocês estão errados, né? Beleza? O que acham aí desse texto aí? Alguém quer comentar alguma coisa? The Trial Humans aqui, né? Eu sou o vilão. A graça dos games é que, do mesmo modo que assumimos o papel de herói, detentor do controle, também podemos assumir o papel do vilão.
No jogo Detroit aqui, Humanos, né? O jogador assume a Humanos, né? O papel do vilão, o extraterrestre aqui do Crypto 137, cujo objetivo é coletar o DNA humano para então aniquilar toda a humanidade. Para esse fim, o jogador tem à disposição uma vasta seleção de armas e habilidades psíquicas que podem ser personalizadas de acordo com a preferência de cada um, né? Então, graças ao games aqui desse modo, aqui a gente pode assumir o papel do herói detentor do controle desse exemplo aqui, desse game aqui. Quem conhece esse game aqui? E o que vemos nos games, então, né? A maioria dos jogos, os vilões precisam ser representados com umas certas funções. Quais são essas funções? Quais são essas características que os tornam adversários dignos e páreos do protagonista? A Emanuele está ali, antes de eu complementar aqui, eu vou ler o comentário dela. Ela concorda muito, inclusive, por isso os vilões são tão interessantes, porque a questão de perspectiva para você é uma ação ruim, mas para ele, às vezes é o certo, né, Emanuele? Você pode ser vilão dele também. Isso é interessante quando tem guerras em jogos e etc. Exatamente isso. Cada um defende o seu ponto de vista, né? Por exemplo, assim, alguém que quer salvar num filme aí, ou num jogo, quer salvar a sua família, mas para isso coloca em risco o resto da humanidade. Quem que é o vilão na história para você? Para ele está certo, ele quer salvar as pessoas que ele ama, mas para isso ele está colocando em risco todo mundo, eu, você, né? Teu pai, tua mãe, as pessoas que a gente gosta. Quem que são as pessoas? Quem que são os heróis, na verdade, aí? Quem que são os vilões, né? Então aqui nós temos as características próprias dos adversários, seu propósito, suas armas, seus poderes e habilidades. O que mais que a gente tem de características aqui, né? Nós temos sua presença perseguidora, sua presença imponente e o seu legado, né? São características importantes aí, anotem, registrem no seu caderno. Pode ser matéria que caia na prova, né? E com certeza vai cair. Características importantes aqui que a gente precisa entender dentro de um personagem aqui de vilão. Seu propósito, suas armas, seus poderes ali, habilidades, sua presença perseguidora, sua presença imponente e o seu legado. Beleza? Deixa eu ver se vai dar tempo de fazer essa atividade aqui, eu acho que vai dar tempo. Então, nós temos essa atividade aqui, tá? Essa atividade aqui durará 5, 10 minutos. Eu acho que dá tempo, professora Nicole. 5, 10 minutos? Dá, né? A gente precisa entrar aqui, então, nesse endereço aqui. Tá? O objetivo da atividade é explorar a psicologia na manipulação da violência e o caos social. Refletir sobre como as ações de um antagonista podem influenciar toda uma sociedade. Tá? A gente vai entrar nesse jogo aqui. Eu vou passar o link para vocês aí lá no mural. Tá? A regra aqui. Primeiro, acesse o jogo clicando nesse link. Eu vou colocar o link lá para vocês. 2. Você será um cameraman que vai registrar o evento e decide o que será divulgado na TV. Então você vai capturar o momento, o melhor momento que é interessante. O jogo vai induzir você a escolher momentos que são interessantes e vai dizer quando não são momentos interessantes. Seu objetivo é capturar momentos interessantes. Observe como a sua decisão alimenta uma narrativa e molda comportamentos na sociedade. Tá? Você conhece, Emanuele? A gente vai jogar então. Tá? Ao final, reflita com a turma aí, com o seu colega do lado. Qual foi o desfecho da sociedade no seu jogo? O que isso diz sobre poder, mídia, manipulação e vilania? Tá? Beleza? Então vou pegar o link aqui, vou colocar para vocês, só um pouquinho. Beleza? Eu quero que vocês joguem aí de vocês, tá? Então tá aqui, né? O jogo, tá? Tem aqui as características do jogo, quem foi os criadores, tá? Ele é um... Deixa eu colocar em português aqui para ficar mais fácil para quem está assistindo ou quem vai assistir depois, ou até para quem está na sala aí, tá? Então, aqui está falando quem são os criadores, né? Está falando que o jogo é desapropriado, que ele está disponível, o código está em domínio público,
São as pessoas, as traduções que foram feitas pelos fãs, tá? Tá aqui. Apoie se você quiser apoiar o game, tá? Welcome what Bewold Play, tá? Vamos começar o nosso jogo aqui. E você joga aí também. Quem acessou aí já? Conseguiram acessar? Não consegue acessar, Iago? Então, veja aí quem mais não conseguiu. Vamos fazer a análise do professor aqui então. Fazemos juntos. Então tá, aqui eu estou com o poder da câmera, né? Eu sou um repórter, vou registrar aqui momentos. Vou registrar aqui o momento do chapéu aqui, né? Vou esperar aparecer um momento bom aqui. Pessoas... Aí, ó, ele aceitou. Foi um momento interessante. Vai aparecer na televisão. Olha só como que eu influenciei as pessoas a usarem esse chapéu, né? Vamos ver aqui se eu tenho mais alguém aqui que eu consigo influenciar. Isso aqui não vai ser interessante. Pô, interessante. Interessante, influenciou, não sei qual que é a influência que teve, mas foi interessante, né? Vamos ver aqui, pessoas sem chapéu. Não, foi interessante. Tá sem áudio, né? Ah, tá. Também não é interessante essa minha foto aqui. Tô muito ruim em tirar foto, hein? Vamos pegar uma cena aqui. Também não. Só porque eu tô meio com velocidade. Não tá rodando aí, né? Eu tenho que achar a imagem interessante aqui nesse jogo aqui. Tá difícil. Aí, consegui registrar aqui. Um com chapéu, outro sem chapéu. Já desmotivei aqui o nosso amigo aqui a não usar chapéu. Né? Ver se eu consigo mais fotos aqui. Tirei uma foto aqui. Olha, influenciei aqui um ataque aqui. Estou assustando a população aqui na mídia. Apareceu na mídia já. Deixei triste alguém ali. Tá? Vamos registrar mais alguma coisa aqui. Já não tem pessoas com chapéu mais, ó. Já influenciei a tirarem um chapéu. Primeiro eu influenciei a colocarem chapéu, a usarem chapéu. Depois eu influenciei a não usarem chapéu, né? Vamos ver se tem mais alguma imagem aqui. Teve uma influência ali. Qual a influência que foi? Vocês conseguem me dizer? Mais uma influência aqui. Eu acho que tem uma influência de ira aqui, né? De raiva aqui. Tá? Momentos bons aqui. Será que eu vou conseguir? Não vou conseguir. Não é interessante. O jogo está dizendo que não é interessante, né? A mídia também não está dizendo. Aqui eu não consegui também flagrar nada de interessante. Tem paciência com o jogo aí, tá? Ataque aqui. Então, consegui gerar mais iras aqui. Mais pessoas irritadas. Mais pessoas irritadas aqui. Vamos ver quanto que a gente vai influenciar aqui agora. Já tem mais pessoas, né? Mais pessoas agora. E agora? Será que imagem boa assim vai influenciar alguém? Não. Não é tão viral, não é interessante, né? Vamos continuar aqui. Vamos ver quantas mais pessoas vão ficar. Tô conseguindo influenciar algumas pessoas aí, né? Com as minhas imagens, hein? Com as minhas reportagens, né? Será que acontece isso hoje em dia? Será, turma? Será que acontece isso nas nossas mídias? No nosso meio? Somos influenciados, né?
Poxa, influencia uma galera agora a ficar nervosa, hein? O amor nem predomina, né? Olha só a revolta que eu criei, postando coisas, tirando foto. Poxa vida, hein? O que eu queria registrar aqui, hein? Olha só. E agora? Violência, caos. E agora, mais violência, mais caos. Quanto mais eu posto violência, mais caos, né? Mais pessoas violentas. Vão se matar tudo agora, né? Vamos acabar com os menininhos, com os mocinhos aqui dessa comunidade aqui. Sou bom fotógrafo, né, gente? Só cenas boas, né? Pena que só eu consegui jogar, né? Vocês não conseguiram jogar aí, tá? Então, os créditos aí de quem produziu, né? Merecedores aí dessa obra, tá? E o finalzinho ali, só esperar sair os créditos aí para dar crédito para quem elaborou esse jogo aí. Nós temos um final ali, né, depois. Obrigado aí pelo jogo, por jogar. Quem conseguiu jogar aí. E o final aqui nós temos essa imagem aí, né? Tá? A ideia lá, então, desse jogo. Vamos lá voltar lá. Consegui voltar meu slide lá, será? Então, me responda aí, por favor. Qual foi o desafio da sociedade no seu jogo, nesse jogo aí que a gente fez, né? Que vocês fizeram lá no GDD. E o que isso diz sobre poder, mídia e manipulação da vilania agora, sobre esse jogo aqui que a gente jogou, tá? Referindo, então, o que a gente jogou aqui agora, tá? Qual é o desfecho da sociedade e o que ele quer dizer ali, poder da mídia, poder, manipulação, né? E a vilania de tudo que a gente viu aqui nas aulas anteriores, junto com esse jogo aqui, poder de manipulação sobre a construção do personagem vilão, tudo que você entendeu, tudo que você sentiu agora, consegue expressar aí para mim nessas respostas aí agora, nosso finalzinho de aula, tá? Nossa aula já está acabando já. Me responda lá, por favor, vamos finalizar a nossa aula aí. E aí a gente tem um GDD depois para criar o vilão, e daí a gente encerra essa questão do GDD aí, na próxima, mais uma aula, né? Mais uma aula tem prova, daí a próxima aula a gente encerra o GDD, e bem dizer, já finaliza ali o segundo trimestre. Me responda lá então, desfecho da sociedade no seu jogo e que quer dizer para você aí sobre poder, mídia e manipulação dentro desse jogo. Palavras simples aí, me respondo, né? Manuela falou alguma coisa ali, os quadrados estão com raiva dos círculos e vice-versa, né? As pessoas são influenciáveis e o medo se transforma em ódio, as brigas se transformam em virais, posts de paz, não, né? Emanuele ali falou o comentário dela. Mais alguém aí? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Never. Me responda aí então, tá? Ó, GDD fica para a próxima aula, a gente criar aqui essa etapa aqui, conceitos sobre conceitos e vilões. A gente identificou aqui nessa aula a lista dos principais conceitos e características de desenvolver o vilão do jogo, né? Com as suas motivações, presenças e ações. Então a gente vai criar, vai desenvolver nosso vilão na próxima aula, junto no documento do GDD ali. Quem quiser adiantar já essa etapa, tá? Seja bem-vindo, tá aqui. Criar antagonista, seu servo leal,
seguindo as etapas da criação vistas, né, nessa aula que a gente viu, nas aulas anteriores também, e os conceitos de vilão visto na aula de hoje. Tá? Então, pode criar essa etapa lá. Eu vou deixar essa atividade já disponível lá no Class 1. A gente dá início na aula que vem. Beleza? A aula que vem não seria prova, né? A aula que vem é prova. Mas na próxima, a seguir, ou depois da prova, ali se sobrar intervalo, porque a gente termina a prova meio que rápido, né? Tem tempo ainda, por ser 2 aulas. Então, a gente faz a construção disso aí. Beleza? Alguém quer fazer um comentário, alguma coisa? Sobre o jogo lá? Sobre a manipulação? Será que acontece isso nos nossos dias de hoje ou não? Fica a reflexão aí para vocês, tá? Então, aquele abraço, tudo de bom para vocês. A gente vai voltar aí daqui a pouco com a próxima aula, beleza? Um abraço!